Meus irmãos, que bom podermos ter mais uma aula de escola dominical. Nós estamos nesses domingos de dezembro tratando sobre o advento de Cristo. No domingo passado, nossa aula foi o que as profecias falaram a respeito da vinda de Jesus. Então, nós focamos no profeta Isaías, não dava para trabalhar todas as profecias, trabalhamos o elemento precioso das profecias bíblicas com foco no profeta Isaías. E hoje nós vamos tratar nos Salmos, as profecias a respeito do Filho de Deus, de Jesus Cristo, no livro dos Salmos. E é interessante porque, antes de ler o Salmo, eu quero que você abra em Lucas 24. Naquele momento após a ressurreição de Jesus, ele caminhava com aqueles discípulos de Emaús e houve uma inquietação no coração daqueles discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, vou destacar aqui 2 versículos. O versículo de número 27, Jesus se apresentando a eles e caminhando ao lado deles, diz o texto assim, e começando, versículo 27, 24, 27, Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Assim é o registro, enquanto ele caminhava, depois que ele se deu a conhecer e afastou-se daqueles discípulos lá em Emaús, registra o versículo 44 do mesmo capítulo. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então vamos ver os salmos, o que está escrito acerca de Cristo lá nos salmos. Não dá para a gente ver tudo, eu estava elencando aqui, são 12 salmos messiânicos que nós temos nesses 150 salmos. O livro da poesia hebraica, da poesia bíblica, dos cânticos de Israel, eles cantavam a vinda do Messias. Eu fui uma vez no congresso dos puritanos em Maragogi, e uma das coisas que me impressionou é que eles cantavam só os salmos. Eles só cantavam os salmos. E há muito questionamento sobre isso, mas que coisa maravilhosa era ver e cantar com eles os salmos pela métrica genebrina. E eu fico lembrando o que o próprio Salmo fala do assunto, né? O Salmo 137, que o povo de Israel estava lá no cativeiro e os cativos diziam, os babilônios diziam: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Os cânticos de Sião eram famosos até nas nações estrangeiras. E eu fico imaginando o exército de Israel saindo à peleja, resoluto, cantando aqueles salmos. O inimigo tremia, ficava sem força para lutar. E todo salmo tem um elemento messiânico, sempre apontando para Cristo, e dizendo que é Ele que batalha as nossas batalhas, é Ele que vence o nosso inimigo, e que os adversários não poderão suportar o seu poder, enfim. Mas o Salmo 2, que nós vamos ler, é um salmo messiânico, preparado primeiro pelo Salmo 1. O Salmo 2 é uma sequência, e é um salmo que fala do reinado messiânico de Cristo. Eu quero que você observe a leitura deste salmo, e depois, quando eu for tratar das divisões dele, você ficará encantado com a mensagem desse salmo de número 2, o reinado do ungido
de Deus, é um salmo de Davi. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte santo, ou o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Salmos messiânicos. Esse salmo é o salmo mais citado no Novo Testamento. É o salmo mais citado no Novo Testamento, o Salmo 2. E ele fala do reinado messiânico de Cristo, ungido de Deus. Portanto, ele é chamado um salmo messiânico, mas que tem uma segunda característica, chamado salmo real. E por que isso? Porque trata da coroação de um rei de Israel e, ao mesmo tempo, trata da rebelião de algumas nações vassalas que desejavam se libertar deste rei de Israel. E nos muitos salmos messiânicos, eu vou citar aqui para vocês, Salmo 8, Salmo 16, mas o Salmo 22 é um salmo messiânico, mas é um salmo de lamento, não é um salmo real. Por isso que tem a característica salmo messiânico, mas um salmo real. Poderia ser de lamento. O Salmo 22, Jesus o citou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? É um salmo de lamento. Tem outros salmos que apresentam Jesus como servo, sofredor, enfim. Outro apresenta Jesus como o Salmo 23, como bom pastor. Mas ainda tenho aqui que nomear o Salmo 40, 41, 45, 68, 69, 102, 110 e 118. São os salmos messiânicos. Mas cada um, salmo messiânico com uma característica do Messias. Estávamos cantando aqui o hino, que coisa maravilhosa. Aí eu lembro daquele hino que a gente gosta tanto de cantar aqui na ceia, Rude Cruz, não é? Rude Cruz se erigiu, né, disse, mas eu gosto tanto daquele pedacinho lá do hino que fala assim: nessa cruz para mim há mistérios sem fim, porque nela Jesus me salvou. Há um mistério sem fim sobre o Filho de Deus, o nosso Salvador. Por isso tantos salmos mostrando a face do Messias. Mas aqui esse salmo de número 2 mostra uma característica do reino messiânico de Cristo. Vitor, acho que você vai ter que trocar esse microfone meu aqui que está gaguejando. Depois os irmãos vão pensar que sou eu que estou gaguejando, né? Mas esse salmo de número 2, então, que trata aqui do reinado messiânico de Cristo, e um salmo de Davi, escrito pelo rei Davi, provavelmente da sua própria experiência,
Irmãos, Davi é um modelo de Cristo no Antigo Testamento. Jesus, nós o conhecemos nos seus 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. O rei Davi é uma figura de Cristo no Antigo Testamento, do reinado messiânico de Cristo. Tanto que Jesus é chamado filho de Davi. A identificação do reinado messiânico de Cristo: não teve um rei como Davi em Israel. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, um rei guerreiro, um rei conquistador, é um rei messiânico. É possível que Davi escreve este salmo decorrente dos acontecimentos relatados em 2 Samuel 5, 17 a 25 e 2 Samuel 10, de 1 a 19, quando Davi foi ungido rei de Israel e que os filisteus vieram para tomar Israel, aproveitar a troca de reis. É um momento frágil de um reino e os adversários querem aproveitar o momento. E Davi experimentou ali a mão poderosa de Deus que o livrou dos filisteus, e ele não tinha condição de vencer os filisteus, e a mão de Deus o estendeu sobre eles, e foi uma derrota tão avassaladora dos filisteus, que nunca mais eles tiveram coragem de perturbar a Davi. E eles tinham uma demanda, uma peleja, eles tinham um problema pessoal com Davi, porque Davi humilhou essa nação um dia derrubando Golias. Então eles tinham uma pendenga pessoal com Davi, e era o momento deles invadirem o trono, mas Deus salvou de uma forma tão poderosa que o exército dos filisteus fugiram, e porque eles ouviam carros e tropas correndo na copa das amoreiras, e aquilo caiu um temor tão profundo no coração deles, que eles fugiram, deixaram para trás até os seus despojos. E com base nessa experiência, Davi registrou o Salmo 124. Abre aí. É tão gostoso ler esse Salmo, lembrando que foi naquele momento ali que Davi o escreveu, e ele tinha consciência do momento, coisa que a nação de Israel não tinha. E então ele escreve essas palavras: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro dos laços do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, nosso Deus, Criador do céu e da terra. Davi registra essa experiência. Provavelmente esse Salmo 2, ele inspira nessa experiência dele, quando foi ungido rei de Israel. Os filisteus e outras nações vizinhas se levantaram para derrotá-lo, e o Senhor o socorreu e derrotou fortemente aquelas nações. Israel deveria saber que sobre ele tinha um reino maior do que qualquer reino dos homens. A igreja precisa de saber isso. Sobre nós tem um reino maior do que qualquer reino dos homens. Senão a gente fica meio perdido aqui neste mundo. Israel foi governado diretamente pelo Senhor Deus, desde que saiu do Egito. E era um reinado teocrático, através de sacerdotes, profetas, juízes. Mas chegou um momento que o povo de Israel pediu um rei, semelhante às nações vizinhas, e Deus atendeu. E colocou Saul, segundo a escolha do próprio povo.
Deus deu a eles a oportunidade de escolher. Escolheram Saul, um homem grande, forte, elegante, era visto do ombro para cima dos demais, parecia um rei perfeito para Israel, só que ele era da tribo de Benjamim. Ele não constituiu dinastia, não fazia parte isto das profecias divinas. Então Deus levantou a Davi, filho de Jessé, um pastor de ovelhas, um menino do campo, músico, compositor. Ele gostava mesmo era de tocar a sua harpa, né? E o sacerdote Samuel, louco para ungir logo esse rei de Israel, e Deus dizia: calma, Samuel, ainda não é esse. Até que ele perguntou para Jessé: falta alguém? Tem um menino lá no campo, Davi. E é esse homem que Deus levantou, e dali veio a dinastia dos reis de Israel, e dali vem a linhagem de Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Então, alguns salmos, eles são escritos para serem vistos. Salmo 114, 130, 133, são salmos escritos, a Doia que gosta desses detalhes, Doia, então anota aí. Esses salmos são, e a Bia também, são escritos para serem vistos. Outros salmos são escritos para serem sentidos. 22, 129, 137, 142, para despertar os nossos sentimentos. Este salmo é para ser ouvido, uns para serem vistos, outros para serem sentidos, este é para ser ouvido, porque trata de vozes, 4 vozes. E agora vamos para a divisão do salmo, para você entender. Os versos de 1 a 3, a primeira voz deste salmo. Os versos de 1 a 3 é a voz da conspiração, a voz das nações. Olha aí o versículo de 1 a 3. Por que se enfurecem os gentios? Por que os povos imaginam coisas vãs? Por que os reis da terra se levantam, fazem um levante? Por que os príncipes conspiram? E diz tudo isso contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esses versículos de 1 a 3 é a voz das nações que resolvem se rebelar contra o Senhor nosso Deus e contra o seu ungido, aquele que nos foi enviado. É um salmo messiânico, falando do reino de Cristo, o reino messiânico. E ao fazer esta pergunta, por quê? Observe bem, Davi não esperava a resposta, porque não tem resposta para esta pergunta. Por que os homens se rebelam contra o seu Criador? Tem resposta para essa pergunta? Não tem. Por que as pessoas se revoltam contra Deus? Não tem resposta para esta pergunta. Então, ao pensar sobre tudo que Deus fez pelas nações, como foram capazes de se rebelarem contra o seu Criador, não tem explicação, não tem resposta para esta pergunta. Deus havia suprido, guiado, guardado, enviado a elas, as nações, um Salvador para oferecer perdão, para oferecer reconciliação, para oferecer vida eterna. Por que nós mandamos missionários para nações rebeldes contra Deus? Porque é mandato de Deus, para que o reino de Cristo chegue até ali. Então, não tem como explicar por que essas nações se rebelam contra Deus e contra o reino do seu Filho. No entanto, a Bíblia narra, desde o Antigo até o Novo Testamento, essas rebeldias, a Torre de Babel, lá em Gênesis 11, e desde a Torre de Babel até a crucificação de Cristo,
registrado por Pedro lá em Atos, capítulo, registrado o discurso, né, de Pedro lá em Atos, capítulo 4, 21 a 31, ou Armagedon, aquela expressão lá do Apocalipse 19, 11 seguintes. Por que essas nações se rebelam e se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido? Meus irmãos, a Bíblia registra as rebeliões tolas e inúteis da humanidade contra a vontade de Deus, contra a vontade do nosso Criador. Os reis e outros governantes menores, aqui fala de reis e príncipes, formam conspirações para romper os vínculos do Senhor, que Deus estabeleceu sobre a sua criação, para o bem da própria humanidade, para o homem não se autodestruir sobre a face da terra. Você precisa de estudar a graça comum de Deus, porque é na graça comum de Deus que Deus preserva até o rebelde para o dia do juízo, para o homem não se autodestruir. Porque nós temos essa capacidade terrível de matar a nós mesmos, de nos autodestruirmos. Quando eu vejo o advento do aborto no mundo inteiro, uma mãe ter coragem de matar um filho no ventre, por que se enfurecem as nações? Por que se enfurecem? A palavra enfurecer aqui é a figura de um animal obstinado, enfurecido, tentando romper o laço, tentando romper a corrente, quebrar o jugo. Como se fosse assim que Deus tratasse as suas criaturas, os seus filhos, a sua criação, como se fosse para nós a lei de Deus e a vontade do nosso Deus um jugo. As nações tratam assim. Tentativas fúteis, pois a liberdade verdadeira só se encontra quando o homem sujeita a Deus e a sua vontade soberana. Irmãos, liberdade sem autoridade é anarquia. E anarquia, toda anarquia é destrutiva. Você conhece alguma coisa que foi construída nas anarquias, mundo afora? Eu só conheço destruição. Então, liberdade sem autoridade é anarquia. E toda anarquia é destrutiva. As nações, diz aqui o Salmo, se rebelam contra Deus e contra a sua vontade soberana, mas não é uma rebelião no sentido abstrato, presta atenção nisso. Não é aquela rebelião meramente sem causa, aquela rebelião própria do coração, desprovida, abstrata, que não tem um alvo objetivo. Eles, diz aqui o versículo, e o tom do versículo, é que eles estão desafiando o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Jesus contou uma parábola lá em Lucas 19, 14, quando aqueles servos disseram do Filho que foi enviado: não queremos que Ele reine sobre nós. Então não é uma revolta abstrata, é uma revolta objetiva. O versículo 2 aqui fala, e se levantam, é um levante. Não é algo abstrato, porque significa alguém que se prepara para uma guerra. Então preste atenção nisso. Os reis da terra e os príncipes estão chamando o Messias para a guerra. Esse salmo tem essa conotação. Então, se você está habitando no mesmo mundo que eu, e no mesmo século 21 que eu não preciso de te explicar muitas coisas disso, mas você precisa de entender uma das consequências disso. Quando estes reis e príncipes da terra dizem para o Criador: nós não queremos que o seu Filho reine sobre nós,
e conspiram, e fazem levante sobre toda a terra, eles precisam de saber que estão chamando para a guerra o Rei do Universo, o Messias. E as consequências são inevitáveis. Eu quero ler com você as consequências disso. Romanos 1. Não vou ter tempo de explicar Romanos 1. Mas vou ler a partir do versículo 18, à luz do Salmo 2, para você entender. Então, não se trata de uma rebelião abstrata, mas objetiva. Não queremos que ele reina sobre nós. Esse levantar aqui é chamar para a guerra, é pegar as suas armas de guerra e guerrear contra alguém. Então o versículo 18 de Romanos 1 mostra a consequência dessa rebeldia. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por que injustiça? Por que rebelam as nações? Tem motivo para rebelar? Não. O Criador que sustenta a vida sobre a face da terra, eles têm alguma demanda contra o Criador? Não. Então por que eles se levantam? É uma injustiça. Paulo trata aqui como sendo uma injustiça esse levante. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de homem, da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do próprio coração, para desonrar o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, conspiraram, o qual é bendito eternamente, amém. Por isso, ou por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outra contrária à sua natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo sobre si mesma a merecida punição do seu erro. Chamaram o Messias para a guerra. Agora estão enfrentando as consequências, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, presta atenção, os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de maus, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, já que chamaram o rei messiânico para a guerra, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. O Salmo 2 não está falando aqui
de um levante dos reis da terra e das autoridades da terra contra o reinado messiânico de Deus de forma abstrata, mas estão dizendo: não queremos que Ele reine sobre nós. Não queremos que Ele reine sobre nós. Então, a primeira voz dos Salmos é a voz das nações, é a voz da conspiração contra o reinado do Messias. Segunda voz é a voz da zombaria, versículos 4 a 6. É a voz de Deus, o Pai. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles, aos elementos de Deus, na sua ira. Essas pessoas não conhecem o Deus que eles estão provocando a ira. Não conhecem a ira de Deus. A sua ira. Outra coisa, não conhece a paciência de Deus, a seu tempo. Está aí, no Salmo. A seu tempo. Por que Deus não levanta agora e passa a régua? A seu tempo. Ele é paciente. A seu tempo. Mas a seu tempo, Ele lhes há de falar no seu furor. Vão conhecer uma face de Deus que eles não conhecem. Porque a teologia inclusiva só conhece aquela coisa: Deus é amor. Não conhecem a face da ira e do furor de Deus. Mas aqui, olha o que diz aqui esse versículo, de número 5. No seu furor os confundirá a mente. Meus irmãos, vocês não têm noção disso. Quando o pecado cega o coração dos homens e confunde a mente dos homens, eles não sabem nem o que são mais. Essa confusão é um juízo de Deus. Deus os entregou uma disposição mental reprovável. É uma confusão mental reprovável. Então Deus os confundirá a mente. E um detalhe, aqui quem está falando é a voz de Deus o Pai, versículos 4 a 6. O detalhe está no versículo 6, a decisão dele é firme e será executada. Diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Olha a decisão do Altíssimo, é uma decisão firme, ela será executada. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Isso significa o seguinte: a terra está confusa, os reis e os príncipes conspiradores contra Deus e o reinado messiânico do seu Filho estão confusos, mas o céu não. O céu está muito bem orientado, o Senhor não está confuso. A cena no céu é tranquila, diferente da perturbação da mente dos homens na terra. No céu a cena é tranquila, na terra é que ela está confusa. No céu ela é clara. Presta atenção, os filhos de Deus devem prestar atenção nessas coisas. Deus está mostrando claramente que a inquietação é na terra, não no céu. O céu está tranquilo. E você vai entender por quê. Deus não está preocupado com a conspiração dos reis e dos príncipes contra o seu ungido. Deus não tem medo das suas ameaças. O texto diz aqui, para demonstrar isto de forma clara, que, pelo contrário, o Senhor olha do céu e ri deles, zomba da sua rebeldia. Eles não passam de gotas num balde, diz o profeta Isaías 40, 6 a 8, com toda a sua empáfia inútil. O Senhor ri deles porque não passa de gotas de água num balde. Nos dias de hoje, Deus está falando às nações em sua graça, chamando as nações para crer no seu Filho, que Ele enviou para salvar. Mas um dia, Deus lhes falará na sua ira e enviará sobre elas a terrível juízo
está lá em Apocalipse 6-19, ele vai julgar os pecados dessas nações, um a um, e a seu tempo, na sua ira, diz aqui o texto, eles conhecerão a face poderosa que insultaram, e eles colherão os frutos da sua rebeldia. É isso que o Salmo está dizendo, não se iludam como os reis e os príncipes da terra, não se iludam. A igreja está sob o reinado messiânico de Cristo. Ela não pode se iludir com esses reinos perversos sobre a face da terra. A seu tempo, Deus declara que existe apenas um verdadeiro rei de todo o mundo, de todo o universo, que reina sobre o mundo que Ele criou. E você deve lembrar das palavras do Evangelho, Jesus dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, toda autoridade. Ele instituiu Jesus Cristo, o Messias, o Rei, com toda autoridade no céu e na terra. Este salmo é um testemunho de Deus sobre o reinado eterno de Cristo, sobre todas as coisas. E esses reis não têm paciência, porque o reinado de Cristo não terá fim. Não é uma coisa que vai acabar daqui a pouco, como o deles. Não terá fim. É por isso que o Senhor está dizendo claramente para nós, eu constituí o meu reino sobre o santo monte Sião. Versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus constituiu um rei sobre todas as coisas, Cristo. Então não se iludam com os reis da terra. Vamos à terceira voz. A terceira voz é a voz da vitória. É a voz do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Não falei que era um salmo messiânico que fala do reinado de Cristo? Então os versículos 7-9 agora é o Filho, que Deus constituiu rei sobre toda a criação, sobre todo o universo. Agora quem fala no Salmo é Cristo, o rei constituído. Não usurpou nada, ele tem toda a autoridade que lhe fora dada no céu e na terra. Não são como os demais reis temporais. Então ele vai dizer assim, proclamarei o teu decreto, ou proclamarei o decreto do Senhor. Olha que agora é o Filho que está falando, aquele que foi constituído com toda a autoridade no céu e na terra, ele está dizendo, proclamarei o decreto do Senhor. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedarás, como um vaso do oleiro. Preste atenção nisso. Proclamarei o decreto. Aqui nos mostra um aspecto muito importante de quem conhece de governos, de reinos. Porque este rei messiânico, ele reinará por decreto. A gente tem uma dificuldade com isso. Decretos. Aqui o filho herdeiro do reino informa as nações rebeldes que Deus governa sobre a criação por meio dos seus decretos soberanos. Meus irmãos, nós deveríamos estudar mais os imutáveis decretos de Deus sobre esta terra. Tudo o que acontece na história está acontecendo conduzido pelos decretos de Deus. Ele não governa por plebiscito, ele governa por decreto. Ele não governa sob aquele prisma, o povo quer essa inclinação, vamos seguir essa inclinação. O povo quer aquilo outro, vamos dar o que o povo quer. O povo quer isto, vamos dar. Arão tentou fazer isso e o povo quis um bezerro de ouro e ele deu. E a ira de Deus caiu sobre Israel. Deus governa por decreto.
Abra a Bíblia para você entender os decretos de Deus. Desde a sua origem, Deus governa sobre toda a sua obra criada, sobre toda a criação, pelos seus decretos imutáveis, e a história caminha na direção de seus decretos soberanos. É assim que será, é assim que é assim que será. O Pai prometeu ao Filho aqui uma vitória absoluta. Não só governará por decreto, mas Ele prometeu também nos seus decretos eternos uma vitória absoluta ao seu Filho. Ele regerá todas as nações com varas de ferro, e o seu reinado não terá fim. Que coisa preciosa esse Salmo 2. O governo de Cristo é justo. Não precisa ninguém levantar o tupete. Mas não é justo, pastor, esse tipo de reino. Por que enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. É claro que é justo, Ele é o Criador. Os seus decretos são justos. Inclusive visa preservar e salvar a sua alma, a sua vida. São justos. Os decretos de Deus são justos. Ao mesmo tempo que são justos, são firmes. Ele quebra o vaso do oleiro. Aqui conta que, quando os reis pagãos saíam para a guerra, eles faziam um ritual de quebrar vasos, em rituais pagãos, para dizer que aquele vaso estava sendo quebrado, era o inimigo que os deuses deles quebrariam diante do seu exército. Então, está dizendo aqui, o Senhor Jesus quebrará esses vasos da falsidade e todos esses tipos de vasos que os reis da terra se balizam neles para governar. Mas o Senhor Jesus aqui é a voz do Filho de Deus, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, porque Jesus é Deus, Jesus é Rei, Jesus é conquistador, e o seu reinado não terá fim. Então Ele está dizendo, te darei as nações por herança. Todas as nações foram dadas por herança ao Filho de Deus, o nosso Salvador. Hoje Deus, de uma forma graciosa, misericordiosa, convida essas nações ao arrependimento. Envia missionários a essas nações. Mostra a sua graça por eles. Mas naquele dia, a seu tempo, Ele virá mostrar a sua ira sobre as nações que se rebelaram contra Ele. Vamos para o último quadro. Agora é a voz da oportunidade, a voz do Espírito Santo. A voz da conspiração das nações da terra. A voz de Deus, o Pai. A voz do Filho. Agora a voz da oportunidade, a voz do Espírito Santo. A voz do Filho foi a voz da vitória. É uma vitória garantida. Versículos 10 a 12. Agora, pois, ó reis, imagina que o Espírito Santo de Deus, falando hoje, no nosso tempo, aos reis da terra, às autoridades da terra, apelando a eles para que se voltem para o reinado de Cristo. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, aqui é o Filho de Deus, Jesus Cristo, para que não se irrite e não pereçais no caminho, para que essas nações não pereçam pelo caminho, porque dentro em pouco tempo se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Os reis e príncipes rebeldes estão agora avisados, informados da realidade. Diante do decreto do Pai, diante do julgamento do Filho, diante da ordem estabelecida pelo Filho que governará para sempre, e não adianta resistir aos seus decretos e ao seu reinado. A coisa mais sábia a se fazer neste tempo
é se entregar a Cristo, é se render ao reinado soberano de Cristo. Hoje o Espírito Santo fala à humanidade, convoca os pecadores para que se arrependam e voltem para o Senhor e para o reinado de Cristo, e o aceitem como seu Salvador, para que Ele reine sobre a sua vida, seu lar, sua casa, sobre as nações. O Espírito de Deus conclama: beijai o Filho, para que não se irrite. É melhor você beijar a mão do rei. A ideia aqui é de beijar a mão do rei. Quando um reino se dobrava ao outro, aquele rei que se dobrou ao outro, beijava a mão daquele rei soberano. Então é melhor beijar a mão, para que não se inflame sobre você a ira do Cordeiro de Deus, no dia do grande julgamento que está por vir sobre a face da terra. Essa é a realidade. O Salmo nos mostra a realidade cósmica da história. Então, nós vamos concluir com esses últimos versículos. Esse salmo conclui com o Espírito Santo fazendo apelo aos reis da terra e aos povos. Primeiramente, ele apela aos reis e aos líderes. Os versículos 10 e 11, ó reis, sede prudentes, juízes, tenham juízo, juízes, deixai-vos advertir. Depois do versículo 12, ele conclama a todos os moradores da terra para que se rendam ao Filho e beijem o Filho. Beijar aqui é se render ao Salvador, Jesus Cristo. Líderes mundiais, não tenham dúvida disso, irmãos. E você está ciente do que nós estamos falando aqui para o nosso tempo. Líderes mundiais vão prestar contas a Deus em juízo de suas rebeldias tolas contra o Cristo de Deus, e por terem incitado os povos, jovens, adolescentes e crianças, a se rebelarem contra os decretos eternos de Deus. Está lá em Romanos 13, que Deus cobrará das autoridades do que elas fazem com a autoridade que lhe fora delegada para reinar sobre os povos. Um dos motivos principais do povo estar hoje enfurecido contra Deus é que toda essa gente foi incitada por seus líderes a se rebelarem contra os reis, contra o reinado soberano de Jesus Cristo. Os tribunais, os juízes, acomunados com os governantes, mantêm esta contra-ordem estabelecida por Deus sobre a face da terra. Orgulham-se daquilo que acreditam ser verdade e que pensam saber, mas que na verdade não sabem de coisa alguma sobre as verdades eternas. Pelo contrário, essa gente vive sobre a filosofia mundana. Morreu, acabou. Não tem noção nenhuma das verdades eternas e do que Deus está por fazer pelos seus decretos eternos sobre a face da terra. Deixem-vos advertir, apela o Espírito Santo a eles, olhem para a bondade do Senhor, que está dando essa oportunidade de arrependimento, antes dele executar os seus decretos de juízo. É uma última oportunidade que Deus está dando aos reis da terra e aos juízes da terra, que estão incitando o povo contra o reinado de Cristo sobre a face da terra. Se você habita no mesmo mundo que eu, você sabe perfeitamente o que eu estou dizendo. Aqui, o Salmo 2 termina falando aos crentes, fiéis aos decretos eternos e soberanos do Senhor. Estes sabem o que significa ter um coração cheio de temor de Deus e de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É um temor piedoso. Esse temor piedoso, irmãos, é vida, é liberdade,
é a liberdade dos filhos de Deus. Nós somos libertos do império das trevas para o reino do Filho. Esse reino do Salmo 2, o reino messiânico. Beijar a mão do rei, em submissão ao Senhor, sujeição a Ele hoje, para que não caia sobre Ele, sobre nós, o seu juízo amanhã. O salmo encerra com uma bem-aventurança. Bem-aventurados, estão seguros todos os que se refugiam nele, em Cristo, nesse Rei soberano. Bem-aventurados todos os que creem no Filho de Deus e lhe beijam a mão, em total submissão ao seu senhorio. São felizes e livres hoje, e serão felizes eternamente, ao lado do seu Rei e Salvador. Hoje nós estamos vendo aqui, nesse domingo do Advento, os salmos messiânicos. Escolhemos o Salmo 2, que é um salmo real, para falar do governo de Cristo sobre toda a terra. Meus irmãos, esse governo é para todo sempre. Feliz aquele, bem-aventurado aquele que nele se refugia hoje. Será guardado nele para toda a eternidade, para todo sempre. Por quê? Por que se enfurecem os gentios? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Para nós é o contrário. Bem-aventurado aquele que nele se refugia. Natal para nós é muito mais do que contar a história da manjedoura. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar, encerrar a escola dominical. Lembrando que às 18h30 nós teremos o culto, coral dos adultos, vão cantar alguns hinos que preparou, natalinos, coral das crianças, esse projeto do Natal que está sendo feito com elas. Vamos pregar sobre esse reinado soberano de Cristo, sobre o Natal na perspectiva do Apocalipse. Nós vamos continuar firmando nele o nosso coração. Não se deixem iludir pela confusão mental que o juízo de Deus já está executando sobre aqueles que pregam a rebeldia contra o reino de Cristo. Senhor Deus, nós nos humilhamos humildemente perante o reinado soberano do nosso Senhor Jesus Cristo, para beijar a sua mão que foi estendida sobre nós lá na cruz do Calvário, mãos que foram sangradas na cruz para perdoar os nossos pecados, mãos que devem ser beijadas por cada um de nós, como teus filhos, submissos ao reinado soberano do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, queremos exaltá-lo nesta manhã, soberanamente, sobre todos os reinos da terra. Saber que há um rei único e eterno, que foi estabelecido sobre o Monte Sião, estabelecido pelo Criador, estabelecido pelo Senhor nosso Deus. Te bendizemos por isto. Queremos agradecer ao Senhor por sermos advertidos hoje pela Tua palavra, para não cairmos na confusão e na rebelião deste mundo contra o reinado de Cristo, porque esta rebelião tem prazo de vencimento. A seu tempo, o Senhor manifestará a sua ira e o seu juízo. Ó Deus, nós pedimos graça sobre o coração de cada um de nós nesta manhã. Carecemos da Tua misericórdia,
carecemos da tua graça, para que este reinado de Cristo sobre nós seja também cheio de temor e tremor, como a tua palavra nos ensina, uma santa piedade, um santo temor no nosso coração, sabendo que somos arautos deste reino, mas não podemos jamais, ó Deus, nos esquecer que o Rei único e eterno é o Senhor Jesus Cristo. Dá-nos clareza no nosso coração em todas essas coisas. Pedimos o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.